Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Desertcast, Voz do Deserto, onde as histórias ganham vida. Desde já, segue o nosso canal, tá? Lembrando que nossos episódios vai todas as quartas-feiras ao ar, a partir das 19 horas, ok? Beijão pra vocês. Vamos começar mais um programa super especial com uma pessoa maravilhosa. Quem é ela, Maris? Gente, agora a internet vai parar, porque a beleza chegou. Não só isso, uma mulher excepcional que está construindo, faz 14 anos que está nos Emirados, construindo uma história. E eu sabia que ela mudou agora o Instagram, Boss Mama. Boss Mama, poderosíssima. Mas vocês vão saber mais sobre a história dela, ela mesma contando. Prepare-se para estar inspirados com vocês, Yasmin, Vanessa. Vanessa e Yasmin. Tá gravando? Tá gravando. Prazer, gente, obrigada. Obrigada pelo aceitar o meu convite. É verdade. Me autoconvidei, eu preciso. Maravilhosa, você tem que estar aqui com a gente. Obrigada. Faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo que a realmente gente... vocês me convidaram, eu falei, não tô preparada. Ainda não era o momento, né? Mas aí agora ela veio pra quebrar mesmo, olha só. É a boss mesmo. E por que boss mama? Gente, porque essa menina tem 5 filhos. Maravilhosa. Morando nos Emirados há 14 anos, construindo várias empresas, né? Hoje Yasmin tem salão de beleza, um dos mais bonitos. Exatamente. Não é puxando saco, não. Verdade. Nós Nós somos clientes, inclusive. Nós vamos tá, colocar vídeos do salão, salão de beleza, academia, restaurante, construtora. imobiliária, minha parceira. É dona do Dubai inteiro, minha gente. Ai, gente, pelo amor de Não é à toa que é boss, mama. Deus. E fisiculturista ainda. Tô tentando voltar. Olha isso. Jiu-jitsu. Também. Menina de Deus. E a mulher come academia, olha só também, minha filha, olha a beleza da pessoa, né? Mas vamos lá. O que nós queremos saber. Nosso podcast, ele é inspirado em histórias de pessoas que saem do Brasil e estão construindo sua vida fora do país, tendo sucesso. E a gente tem o intuito aqui de fazer o quê? Com que inspire as pessoas. Saber que todos nós temos dificuldades, todos nós temos ali um caminho que está trilhando. Como foi para você? Como que você chegou em Dubai? Então, ai meu Deus, esse aí não tava na minha chegada. Eu conheci meu marido no Brasil, eu tinha 17 anos. Tava passando férias em Fortaleza com a minha família. Aí meu marido de longe me viu assim. Eita. Fé. Aí ai meu Deus. Aí eu era uma inocência, né? Uma criancinha boba. Falei, gente, que não tá me olhando? Eu fui me esconder no banheiro. Sério, eu escondi no banheiro. Aí meu irmão, o que tu tá te escondendo no banheiro? Aí eu falei, tem um homem me olhando. E eu usava óculos, só que eu não enxergava, porque tinha tirado o óculos. Ele tá bem igual nós. Aí eu eu falava assim, ele tava me olhando, ninguém tá te olhando. Quando eu volto pra mesa, tava lá ele conversando com a minha tia, porque a minha tia parece muito, eu pareço muito com a minha tia, então ele achava que era minha mãe. E na cultura árabe, não é que nem no Brasil, né? Aquela loucura. Tudo solto. Não, ele já veio querendo casar comigo. Mentira. Nossa, foi sério. assim? Foi. Não vou falar nada, né? O meu também falou pra mim no mesmo dia que se eu me comprometesse. Aí a minha tia falou, não, ela só tem 17 anos. Só que a minha tia ficou louca pelo meu marido. Tia, não assista. Esse podcast vai acabar bem. Até hoje não falo com ela. Então, hoje não falo. Ela é leonina, ela é muito bonita. Sabe, né? Como é leonina, então é leonina. Então. Enfim, a gente... Depois de um ano, a minha família disse que não. E ele ficou, não, eu quero casar, né? Depois de um ano, quando eu completei 18 anos, eu vim passar férias com a minha madrinha em Dubai. E aí a gente casou. Uau, mas a gente casou ficou aqui? um ano separado. Só conversando. Depois 6 meses conversando e 6 meses não conversando. Uau. Porque nesses 6 meses conversando, minha vida virou um inferno, né? Minha família, não, que tá tetê, que Nova. E fora do país. É muita história, gente. Meu Deus do céu, muita E história. fora do país, né? E quando eu vim pra cá com a minha madrinha, aí ele ficou sabendo que eu tava em Dubai, ele falou assim, você vai casar comigo. Peraí, você veio pra Dubai, mas você não veio pra ver ele, você veio passear. Eu vim passear com a minha madrinha. Só que a gente ainda se comunicava de vez em quando, e ele ficou sabendo que eu tava aqui. Aí eu falei pra minha madrinha, eu preciso ver ele. Aí ela falou assim pra mim, olha... Na minha opinião, termina a faculdade, eu passei em fisioterapia e física educação física. As 2 faculdades federais, em Fortaleza.
E aí ela falou, vai, assinei, fiz o registro na faculdade e fui passar férias em Dubai. Essas férias em Dubai eu nunca mais voltei. Nunca mais voltou. Gente, Dubai tem isso, né? Quem chega aqui parece que tem uma coisa não vai. Eu fui contra a minha madrinha. Ela falou, se você ficar, esqueça. Porque ela é minha tia e minha madrinha. Ela falou, esqueça. E tava no Ramadã. Aí Antigamente, Ramadã era Ramadã, né? não tinha nada aberto. Aí sei lá, eu sou muito aquariana, né? Eu sou do contra. Se tivesse falado, fica, faz o que quiser, eu não ia. Eu ia ficar. Mas Eu não ia. Mas é porque ficou aquela coisa, não. Aí eu acabei casando. Exatamente. Mas ele realmente foi muito respeitador no começo, né? Não é que nem no Brasil, que os homens vêm querer fazer as coisas, sabe? Mas em um ano você já casou, já mudou para Dubai? Não, eu já tava. Então, eu tava aqui já em Dubai. Aí casei, minha tia voltou pro Brasil, minha madrinha tia. Casei, aí depois de um mês, ele me esperou. Um mês ficou me esperando, eu não tava. Eu tinha vergonha, eu era muito nova, né? E aí, quando aconteceu, demorou 2 meses. Eu já tava grávida. Ligeira. Ligeira, bem Não ligeira. pode, porque na cultura... Eu não sei se é mentira, mas ele falou que na cultura árabe a gente não pode usar preservativo, né? Não sei, amiga, também nunca... Bom, como eu não sou casada com árabe, Aí fui estudar inglês, eu não falava nada. A gente se comunicava pelo Google Translate. Uau! Que loucura, né? Aí eu fui estudar, passei só um mês no colégio, já tava falando. Falando tudo errado, mas falava. Exatamente, acho que a gente não pode ter Comunicando. essa... Exato, se virar. E fala até árabe, tá, gente? Ó, Um pouquinho, fala só árabe. um pouquinho. E Yasmin, quando você chegou... Quando você chegou aqui, uma percepção de Dubai há 14 anos, nessa questão da mulher empreendendo aqui, né? Da questão de realmente como você foi construindo as suas empresas aqui, o salão. O que você vê, por exemplo, de hoje? Tá mais fácil do que antes, quando você chegou, a mulher nos negócios aqui? Então, essa pergunta é um pouquinho tricky, porque quando eu cheguei aqui, eu era uma criança. Menina. Era uma menina, não tinha essa visão empreendedora. Eu vim, casei, realmente me converti pro islamismo, não tinha essas tatuagens, tinha um cabelo comprido. Eu era uma menina, assim, que nasci e fiquei guardadinha no casulo, sabe? Tipo, vim de uma família muito conservadora, minha mãe era muito cristã até hoje, muito, sabe? Aquelas mães que colocam a gente dentro de uma box e não deixa a gente fazer nada. Então, eu casei sem ter experiência da vida. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, a pessoa forte, essa boss mama, foi do meu marido. Eu amei isso. Foi meu marido que me ensinou, porque meu pai se separou da minha mãe quando eu era muito nova. Então, a minha experiência aqui, no começo, eu acho que está sendo mais fácil hoje em dia. Porque quando eu cheguei aqui, até o país era mais conservador. Exato. Por exemplo, no Ramadã, não tinha nenhum restaurante aberto. Se você bebesse água, você ia preso. Era. Aqui no Ramadã, as pessoas bebem água, as pessoas não tinha fazem o que quer. música. Eu que não sou faz muito tempo, vai fazer 6 anos, mas quando eu vim não tinha música. Eu tô há 8 anos, eu cheguei nesse período ainda era muito restrito ainda, né? Até onde eu falo, quando as pessoas vêm me perguntar como é que é, eu falei, cara, hoje Dubai é um paraíso, porque está tudo muito liberal. Tá muito liberal. Obviamente que as leis, como eu sempre toco nesse, né? As leis funcionam, a tradição ainda é muito forte, obviamente que eles não vão perder, né? Mas, assim, pela necessidade, até das pessoas que estão vindo de fora para morar aqui, eles estão se adaptando a isso. Então, tem que adaptar. Tem que se adaptar. Então, eu vejo que realmente, como você falou, que hoje está mais fácil, né? Mas, ok, você chegou muito jovem, casou muito jovem, já engravidou logo no início. Mas em que momento você começou a se inserir nos negócios do seu marido? Porque até então você era dona de casa, esposa, mãe, né? Mas a partir de que momento você começou a ser a empresária? Depois da depressão. Então, quando eu casei, o meu marido não tinha todos esses negócios. Ele tinha um restaurante com a família, ele tinha um restaurante sozinho e abriu um restaurante com o irmão e um outro rapaz. Quando a gente casou, teve aquela crise do 2008. Teve uma crise em Dubai. Tá. Uma crise na imobiliária, se você for lá pesquisar. E aí, eu não estava aqui ainda, porque a gente casou em 2010. Ok. Então, eu não estava por aqui. E aí, ele perdeu muita coisa. Ele tinha uma imobiliária e o restaurante. A imobiliária perdeu, porque ele tinha um partner britânico. O cara fugiu. Pegou muito dinheiro, porque teve essa história do
da crise. Então, todo mundo quis o dinheiro de volta, não tinha como fazer a construção. Então, ele teve que tirar do bolso dele. Mas teve um pessoal aí, dinamarquês, falou assim, era muito dinheiro, ele não tinha esse dinheiro. Então, quase 10 milhões, o partner dele fez a assinatura falsa e fugiu. Oh, Nossa, que baque, hein? E aí foi bem doido. E foi justamente quando a gente se casou. E aí ele foi perdendo tudo. Ele vendeu o restaurante dele. E para pagar as dívidas, a gente não tinha como morar mais em Dubai. Não tinha dinheiro mais. Aí eu não estava grávida ainda da segunda filha. Mas a minha filha tinha 8 meses. E eu já estava com depressão. Que quando eu engravidei, eu ganhei um pouquinho de peso. Muito menina, eu queria ficar em casa, minha mãe estava comigo. E aí ele falou assim, você vai ficar assim? Eu não casei com uma mulher nova para ficar assim. Você tem que se tratar, você tem que se arrumar. Porque a ex-mulher dele era leonina. E ela é fashionista. Ela vai assim, leonina. Ela é leonina. E a mulher, um brilho todo, acordava já no brilho. E eu, aquariano, às vezes até esqueço que eu tô nesse mundo. E ele falou, você tem que se cuidar, você tem que se amar. Eu não casei com uma mulher nova para ficar assim. Desleixada. Aí eu comecei a me olhar no espelho e falei, não. Aí entrou a depressão. Aí foi meu primeiro episódio de depressão. Isso é muito importante compartilhar, porque passam por Por que isso. que eu tô falando da depressão? Porque vocês vão entender a minha história. Aonde foi que eu inseri a empreendedorismo? Como é que eu cresci? Como é que eu virei uma mulher? Porque até os meus 27 anos eu era menina. Quando eu conheci, nossa... Há muita coisa aconteceu na minha vida para eu acordar, assim, foi um baque, assim. Aconteceu uma coisa comigo, foi um baque. Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Peraí, eu vou usar essa oportunidade, eu tenho um marido que me ama, que teve os erros dele, ele fez muitos erros, e graças aos erros dele, ele é o homem que ele é hoje. Ele e graças aprendeu. aos meus erros, que eu sou a mulher que eu sou hoje. Com certeza. Então, se a gente não souber perdoar, quiser revidar, você me bateu, eu vou te bater de volta. Não funciona, a vida não funciona assim. E aí, a gente se mudou para os Estados Unidos. A gente ficou em Los Angeles por uma temporada. Ele queria abrir, ele tinha um dinheiro guardado, queria abrir negócio, só que não deu certo. A gente ficou em Califórnia, que é super caro. Engravidei da segunda filha. Eita. Aí fomos morar na Dinamarca, que é onde a família dele mora. Metade Dinamarca, metade no Irã. Fomos para lá. Foi outra depressão, meu Deus. Foi muito difícil. E aí... Ficou tão difícil que não dá tempo de contar toda a história. Já tava com 2 neném? Já tava com... Não, eu tava com na barriga. Tá. E a pequena. Que é na Dinamarca. E ela nasceu lá. E eu quase morri. Porque lá eles são muito racistas. E o meu marido, ele é árabe, ele é iraquiano. Ele é iraquiano Kurdish. E a família mora na Dinamarca porque ele era refugiado do Iraque. Uau. Que história. A história dele é muito forte. Sim. A história dele é muito forte. Superação total. Sim. E aí, lá na Dinamarca, ele fala fluente dinamarquês, ele tem um passaporte dinamarquês. Só que a gente sofreu muito preconceito. Por ele ser árabe, é? Por ele ser árabe, entendeu? Porque lá, enfim. Aí eu tive a filha, quase que eu morro no hospital. Eles não me deram a injeção nas costas, né? Epidural. Foi um parto normal e a minha filha tinha um dobro da primeira filha. A Nicole nasceu com 2,6, a Gigi nasceu com 4,2. Com 4,3. 4 quilos? É muita coisa, neguinho. É muito... E foi normal. Eita. Ai, credo. Foi uma dor, assim, que eu falei, meu Deus, eu não quero mais querer ter filho. E realmente, o gap do segundo pro terceiro é bem grande. A gente chega já lá. A gente chega lá. Aí, enfim, lá na Dinamarca, eu não gostei. A família, porque eu trouxe a minha mãe para me ajudar. E a minha mãe, ela não fala inglês. Mas a minha mãe é virginiana, ela só observa. E a minha mãe teve alguns episódios com a família, minha mãe e a família dele, que eu não gostei. Porque até então, quando eu casei com ele, eu renunciei à minha família. Sim. Toda a minha família foi contra mim, porque eu cresci com a família da minha mãe. Então, a família da minha mãe... a minha mãe é a única, assim, vamos dizer, que cresceu também... Foi mãe muito nova, não teve esse empreendedorismo. As minhas tias são todas empreendedoras. E são todas mulheres de negócio e são ricas, claro, né? E a minha mãe, não. A minha mãe ficou nesse... Mãe, né? Apenas... Se acolheu ali. Mãe. Só não mãe. É apenas, hein? Não é apenas, é mãe. É. Só que ela foi uma mãe muito guerreira. E ela foi a única mãe das 7 irmãs. Ela é a única que foi mãe. Mas nem tudo é perfeito, né? E aí, isso de eu crescer com a minha mãe, assim, eu sempre falei, não quero ser que nem a minha mãe, né? Sempre tive isso na minha cabeça. E quando trouxe a minha mãe, a família dele
teve como me aceitou e tudo e tal. Tem a diferença de idade, meu marido é mais velho que eu, tem a diferença de cultura. Eu sou brasileira, ele é árabe. Exato. Eu era cristã, ele é muçulmano, e eu fiquei muçulmana. Então, isso de eu me converter pro muçulmano, pro islamismo, foi um choque muito grande. Da minha família, tipo assim, não te conhecemos mais, né? E aí, o que aconteceu lá? Alguns episódios que eu fiquei chateada com a família dele. Aí foi aí que começou o problema de família, que afetou meu casamento. Porque aí a família se desuniu, eles trataram a minha mãe não muito bem. E aí você magoou aqui. Aquele magoou ali. E ele chegou a adulterar. Né? Ele saía, ele fazia coisas, me deixava com muita... Eu fiquei com a depressão que eu queria me matar. Falei, queria desistir de tudo, não queria mais. Porque o que eu tava fazendo com a minha vida? Perdi a minha família, você só tinha a minha mãe. Ali, né? E me dediquei àquela vida, sabe? Pra mim não foi fácil. Porque eu podia estar no Brasil, estudando, tendo minha vida, tendo namoradinho ali, namoradinho ali. Tendo a nossa vida de brasileira. Não fazia muito sentido pra vocês. Não fazia tudo, sentido, né? tudo. Como é que eu abandono tudo, minha família abre mão, eles abrem mão de mim pra eu viver uma história, chegar aqui e estar entrando nessa situação. Né? Não ser respeitada como deveria, ou como você esperava que fosse, né? Acho que nem a palavra é abandono, a palavra é você se comprometer. Eu me comprometeu todinho. E a família dele é muito religiosa. Ele já não é assim, mas a família sim. Então, ele era, tipo, ele escolhia meus outfits, ele escolhia minhas roupas. Ah, a Bíblia gosta dessa roupa. E um dia, quando aconteceu esse problema que ele perdeu tudo, que ele teve que vender, teve que ir embora, eu tive problema no joelho, porque eu treinava jiu-jitsu. Eu caí, machuquei o ACL e tive que fazer a cirurgia. Ele foi primeiro, ele foi embora, que ele foi querer arrumar lá as coisas pra gente. Quando chegasse lá, tava tudo pronto pra mim. Ele foi primeiro e eu fiquei. Só que eu fiquei com a Nicole, pequenininha de peito, a irmã dele e o irmão dele, um dos irmãos. E o irmão dele falou assim pra mim, eu tava com uma roupa, um vestidinho assim. Ele falou, não, isso é haram. Haram é pecado, né? Haram. Isso daí não é legal, isso não é bom, você se vestir assim, que você vai pro inferno. E, cara, quando ele falou isso pra mim, nossa do céu, tipo, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, nossa, o diabo nunca falou isso pra mim, meu marido nunca falou isso pra mim. Aí, quando eu voltei, quando eu fui me encontrar com meu marido, eu tava totalmente diferente. Eu já tava mais árabe, mais do que eu já tava. Eu já tava mais me coberta. Mas o que aconteceu? Eu falei, nada não. Depois eu contei. Ele, mas você não tem que se ligar. Eu que sou seu marido. Eu falei, mas eu tinha aquele respeito pela família dele, mais do que ele pelo respeito. E foi por isso que eu entrei na depressão. Porque quando ele destratou a minha mãe, a família... Te magoou profundamente. Profundamente. Aí aqui dali aquariana é uma pessoa que só tem uma chance, entendeu? Aí fui, falei, não quero mais ficar aqui, quero ir embora, quero me separar. Foi a primeira vez, depois de 2 anos. Não quero mais. Só que eu tava grávida da Gigi. A família dele falou, você tem a bebê e você pode ir embora. Eu falei, não vou deixar... Condicionou. Você tem a filha. E tipo, nossa, foi horrível. Aí quase morri, aí lá nessa história de quase morri, meu marido, a gente voltou de novo, aquelas brigas de casal, né? Sim. Voltamos, aí eu falei pra ele, vamos pro Brasil, não quero ficar aqui. Ele falou, mas aqui eu tenho minha família, Aí eu falei, lá no Brasil eu tenho minha família também. Aí eu contatei a minha madrinha, que foi a que eu fui pra Dubai, e ela aceitou, e a gente ficou morando no apartamento dela por 7 meses, de graça. No Brasil? No Brasil, em Fortaleza. Então ele foi de novo pro Brasil com você? Com os 2 filhos. E lá a gente abriu uma academia, Goldwell, só que a Gold's Gym, desculpa, dos Estados Unidos, só que não deu certo também. Aí eu falei pra ele assim, vamos voltar. Aí fui eu que falei, vamos voltar pra Dubai? Porque ele tinha um restaurante com a família, só que eles falavam que não tava dando dinheiro. E eu falei, você tem que ir pro... E aí foi quando começou aquela coisa do empreendedorismo. Porque eu tava com 21 anos, foi quando eu comecei a abrir os olhos. Eu falei, não, eu tenho que ter minha independência. Do que é nosso, exatamente. Do que é nosso. Porque eu fiquei no Brasil, eu tava dependendo da minha tia. Mas só que, imagina, eu casar, ir embora da minha família, aí de repente volto de novo pra minha família. Exato. E ter que a minha família cuidar de mim. Aí, as minhas tias são tudo leonina. Meu Deus. E é bem difícil, porque leonina... Nossa senhora, eu sei bem, eu conheço bem. Isso. Mas o leonina, o que acontece com os leoninos? A gente fala pro bem. Eles falam pro bem. Sabe, e tudo que a minha tia falou era verdade. Por isso que eu te amo. Eu falo, vou te dar uma esfrega, mas é porque eu gosto de você. Então, mas tudo que ela falou era verdade. Tudo que ela falou era verdade. Aí Só que elas são...
crua e curta. Então Não foi tem nesse muito momento tititi. que você teve o despertar. Pera Mas não lá, foi- eu não vou ser só esposa, eu vou começar. Eu quero estudar e eu quero trabalhar. Não pensei em empreender. Tá, você pensou Voltamos pra Dubai e aos poucos o meu marido viu que tava tudo errado. As coisas que falavam aqui, não era nada do que estava acontecendo. Aí ele começou a organizar, a puxar, e ele começou a abrir a outra empresa de outro restaurante, que é o Louis, que ele tinha chandelier. O que ele fez? Ele fechou, que era lá na Marina, e abriu 2 restaurantes, que é o que tem no Jumeirah Park e o que tem no JVC. Que, pelo amor de Deus, gente. Você que mora aqui ou que vai visitar Dubai vai conhecer. Maravilhoso. Aí tive outra depressão, outro episódio com depressão, gente. Porque quando a gente voltou para Dubai já não era mais o Dubai que eu conheci e o Dubai que ele estava acostumado. Aí tava num lugar muito mais liberal. Porque antigamente era liberal, mas era um liberal restrito. Entendeu? As festas, tipo, restritas. Agora era assim, tipo, loucura. E eu sou muito ciumenta. Então, aí eu comecei. Porque lá no Brasil... ciumenta? Eu sou super. Oxi. E lá no Brasil, teve um episódio. Lá vem ela. Um episódio que aconteceu. As mulheres são muito lindas, né? Meu marido foi pra academia sem nem me falar. E eu cheguei lá, ele tava lá no meio das marombeiras, fazendo agachamento. Eu falei, que foi? Eu só olhei assim, tchau. Eu era tipo, que? Obrigada, tchau. Só que eu aprendi a ser um pouquinho barraqueira agora. A gente Lutar tem que ser pelo meio que é doida. meu. A gente tem que ser um pouquinho de doida também. Eles têm que ter um pouquinho de medo da gente. Meu marido gosta de doida. Eu percebi isso. Não é, amiga, não é. É que, eu vou falar a verdade. O meu não gosta de doida, ele gosta de paz, né? Mas eles precisam ter um pouquinho de medo da gente. Tem. Falar, essa aí, se surtar, eu tô lascada. É isso que acontece. Hoje em dia é assim. Eu sou calma, mas na hora que eu surto, eu surto. Eles têm que ter esse medinho do surto. Aí ele tem medo. Porque eu já surtei muito, eu já tive depressão. Aí ele falou assim, se você não se tratar, ele falou que eu era louca. Se você não se tratar, eu vou me divorciar. Hoje em dia, quem fala isso é eu. Eu falei, se você não me deixar em paz... Amiga, eu vou te contar. Antes de você chegar, o nosso cinegrafista aqui falou assim, as mulheres do Brasil são tão lindas, são tão animadas, são tão felizes. Arrumou uma esposa pra mim do Brasil. Eu falei, você tá preparado? Porque nós somos tudo doidas. Que horror, não generaliza. Será que ele tá nós somos alegres. We're talking about you, sorry. E aí, me conte. Isso. Chegou em Dubai... Se estabeleceu. Foi. Aí teve esses episódios de novo de depressão. Aí foi aí que eu falei, cara, porque o que aconteceu com a depressão? Todas as depressões que eu tive na minha vida, até depois do salão também. Toda vez que quebra por dentro. E aquilo ali renasce. E toda vez que tem um renascimento, você vai ficando mais forte. Já não mata você como matava antes, como te deixava antes. Você fica mal, mas não fica tanto. Até uma hora que você vira um gelo. Não é que você fica sem sentimento, mas você já sabe... Tá com o couro duro já. Já passei por isso, chora um pouquinho ali, aí passa a máscara e estou de volta. É das cinzas, igual a Fênix, né? Isso. Aí eu comecei a estudar, fiz 2 anos de personal aqui em Dubai. Aqui em Dubai? Sim, estudei. Tudo aqui foi aqui em Dubai. Tá. Estudei, virei personal e comecei a trabalhar. Eu trabalhava como personal, eu cobrava 100 dirhams por hora. Uau. Porque eu não sabia nada. Eu trabalhava porque eu precisava ter a minha independência. Isso quanto tempo atrás, Yasmin? Isso uns 9, 10 anos atrás. Ok. Não era nada, gente. Não era nada. Aqui. E, na verdade, o mínimo era 250. Só que, como eu não tinha experiência nova, e eu não sabia de nada, e aí eu tive vários clientes. E, nossa, eu fui muito humilhada. Eu lembro que eu falo muito, né? Esse podcast é pra mim. Não, mas fique à vontade. Porque esse é o momento das pessoas conhecerem de verdade que nem tudo é flor. Isso aí eu tenho que falar. Porque as pessoas chegam aqui, pelo menos eu cheguei aqui. Exato. E eu tive o meu marido que tinha uma condição pra me sustentar.
Só que, mesmo tendo meu marido pra me sustentar, eu passei perrengues. Claro que passa. Eu passei perrengues, passei humilhações. Se posicionar não é fácil. E isso é muito interessante você compartilhar, porque as pessoas verem que hoje você tá aí, boss mama, com todas as suas... Mas você tem uma história, você passou por depressão, você passou por desafios no casamento, você teve que se posicionar aqui, você buscou em meio a tudo isso se capacitar em uma nova área. Então isso é a história que a gente quer que as pessoas escutem. Inspiração. A gente vai falar sobre o salão, porque trabalhar com pessoas é muito difícil. E culturas e crenças nossa, que loucura. Você é um exemplo no sentido de você se superou. Eu me superei. Porque se parar para pensar, desde o início, como você falou, 17 anos, a família não aceitava, e a família tá aqui também, teve toda essa confusão, e separa e volta, e filho, e teve problema quase que, né, no parto da sua filha, Outro país, outra língua, outra cultura. E foram muitas mudanças em muito pouco tempo, né? Até decidir voltar para cá, no momento que Dubai não era tão aberto como é hoje. Então, assim, você precisou se reinventar. E assim, sem contar que uma menina nova, brasileira, forte, porque você é muito forte, né? Passando por todas essas situações, num país que até então a mulher não era tão... Você fez uma pergunta até... Tu fez uma pergunta, eu coloquei aqui. Peraí, deixa eu até ver. Vai, continua falando que eu vou ver aqui. Atenção, nós temos uma nova apresentadora. Vai. Amei. Seguimos sucesso. Qual é a Diga. Não é a isso. gente vai chegar lá, amiga, na sequência. Não preciso... Não é isso não. Peraí, calma. Essa é Yasmin, gente. Autêntica, entendeu? Mas tem que ser, gente. Foi difícil conquistar um espaço de mulher empreendedora nos Emirados. É isso aí que vocês estão perguntando pra mim. Então, principalmente sendo mulher, né? Já é um desafio. Mas sendo estrangeira, é o dobro. Aqui, na minha opinião, o que aconteceu? Para você se destacar aqui, você tem que ser o dobro. Entende? O dobro. Tem que shine. Tem que ser diferencial. Diferenciada. Você não pode ser a mesma coisa, porque aqui, o que eles querem? Você tem que fazer dinheiro pro país. Você tem que... Se você for abrir um negócio, tem que trazer business. Eles vão te dar a oportunidade de abrir um business, mas você vai trazer o quê para eles? Tipo, quando eu abri o salão, eu pago muito dinheiro lá para ter aquele salão no shopping. O rent é muito alto, e agora que eles estão vendo que tá melhorando, me botaram mais rents. Então, se a gente for pensar com o nosso business mind, na verdade, eu não tô fazendo tanto dinheiro assim. Eu vou fazer dinheiro se eu construir o meu próprio local, que nem o meu marido fez. Ele construiu o building e colocou a academia dele lá, porque é dele. Ele construiu e ali o aluguel é ele, é tudo dele. E você não pensa, de repente, em montar seu salão lá? Sim, já. Outros prédios. Em que momento... Ok, seu marido... Vamos voltando. Em que tem a construtora, teu esposo, o restaurante, os restaurantes, né? Academia... Mas em que momento veio... Calma, lembrei de uma coisa aqui. Fala. Tudo o propósito. Quando você perguntou de ser empresária, como é que você conseguiu? Eu acho que tudo que você faz com propósito, você consegue. Porque eu consegui. Eu, a maranhense lá de São Luís, que ninguém acreditava em mim, quando eu falei que eu ia casar e tal. Ai, você? Por que é você? Quando eu era personal trainer, que eu cobrava 100 e comecei a cobrar 500, as pessoas... você? Entendeu? Quando de personal eu abri meu salão. Você não vai fazer isso. Eu falei, vou fazer. Quando a pessoa falou, não vai fazer, eu vou fazer. Então é tudo um propósito. É um propósito. Tudo que você tem propósito, consegue. E isso é verdade, porque a gente vê aqui conosco, eu e Keké, a gente tá aí, né? Batalhando, dia após dia, step by step, para conquistar. No silêncio. Isso é importante. Antigamente o povo sabia. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga, mas é sério. A gente sempre fala sobre isso, porque é a realidade. 2 mulheres buscando o seu espaço, com ideias, com um crescimento seguro, que isso é muito importante. Orgânico, né? Organizado, seguro, sem desespero, sem loucura. Fazer algo concreto.
propósito. Porque desse podcast já vinha um propósito, que a gente sempre quis que as pessoas tivessem essa liberdade de contar suas histórias, de inspirar pessoas entenderem que é possível. Quando você está estruturado, você tem a mente estruturada, você está pronto ali. Mas não é fácil. Não vamos ficar aqui falando, Dubai é facinho. A gente está aqui, 3 anos da empresa. Agora que a nossa voz está sendo escutada. Agora que as duas doidinhas, improvável, estão fazendo. Lá atrás, todo mundo que chega nesse aqui, onde a gente está hoje, passa por isso. São aprovações. Essas pessoas que não acreditam na gente é o que traz a nossa força. Porque se todo mundo, você consegue, amiga. A gente fica na zona do conforto. Mas com aquela pessoa que fala, você não vai conseguir, você tá assim, você tudo bufando no nosso pescoço. Agora eu provo que eu sou capaz. Agora eu provo. Dá mais força, mais energia isso pra que buscar. me trouxe aonde eu tô. Em toda a minha vida. Como mãe, como mulher, como empresária. E como veio a ideia do salão? Porque você é uma mulher muito bonita, maravilhosa, né? Assim a gente falou. Olha só essa beleza, minha gente. Dá uma olhadinha. Olha pra cá. Isso, dá o close. Dá o close, aqui, faz o nessa. close aqui. E eu olhando pra lá também. Então, assim, aí como ver essa ideia do salão? Porque, assim, já trabalhava com restaurante, imobiliária. Personal trainer. Então, assim, foi encaixando tudo, né? A academia veio, porque já é uma coisa que você faz. Mas o salão veio em que momento? Vocês vão rir. Então, desde criança que eu gosto muito de mexer com o cabelo, de beleza. Mas essa história do salão foi porque eu gastava todo o meu dinheiro com isso. Fez sentido que o marido dela... Meu marido falou assim, porque meu marido é empreendedor, ele é capricorniano. Vamos fazer um salão? Vamos abrir um salão? Eu abro pra você. Aí, quando ele falava isso, eu cheguei a estudar. Eu fiz um curso aqui. Antes de eu fazer o personal, eu estudei. Eu tinha uma academia de cabelo lá na Knowledge Village. Ok. Eu cheguei a cursar lá, eu aprendi tudo, tricologia e tal. Quando chegou na parte de penteado, já comecei a... Era muito boring, porque eu queria terminar pra ir pra academia. Eu queria ir pra academia malhar. Queria crescer minha bunda. Eu vou ter essa vontade. E as minhas filhinhas eram pequenas. Então, o que aconteceu? Eu deixava as meninas com a babá o dia todo. De manhã, eu chegava lá na escola de manhã e terminava à tarde. E eu queria malhar. E eu só tinha final de semana com minhas filhas. E aí, aquilo começou a me deixar mal. Porque um dia eu cheguei pra brincar com a Nicole. Nicole, sai, mãe. Ela tinha pequenininha. Sai, mãe, eu não quero. Não quero você. Foi assim, foi logo que a gente voltou dessas loucuras que eu contei pra vocês, que a gente voltou pra cá, que eu comecei a ter essa mente de querer trabalhar. E meu marido, vamos abrir um salão. Ele te apoiou bastante. Ele me apoiou, ele que sempre me apoiou, ele que falou. A ideia foi dele, na verdade, do salão. Pra mim, eu queria academia, eu queria ser personal e tal. E aí, um dia, minha filha falou que não queria ficar comigo, que a mãe dela era Nanã, né? Que era o nome dessa babá. Aí, pronto, nossa, eu quase mato essa mulher. Nossa senhora, falei pro meu marido, ela tá falando isso pra minha filha, isso aí não é ela. E meu marido, calma, ela é só uma criança. Eu falei, não. Aí depois ela falou, não, mamãe. Ela tava falando pra me falar isso. Olha só. Falou pra ela falar isso. Aí eu falei, ai, não. Aí é quase que eu mato essa mulher. Nossa, pode me perguntar o que você quiser falar sobre babá, empregada, que eu vou te responder tudo. Eu sei de tudo. Não, mas ok, tudo bem. Criança, mas assim, como você sempre falou, você passava também o dia todo fora, era estudando, era na academia. Obviamente, assim, as crianças nessa fase também quer a presença da mãe e do pai, né? Mas sabe que a culpa foi dele? Essa obsessão pela academia, no comecinho, que ele falou que eu tava gorda, que aquilo me deu, que foi a primeira depressão que eu tive, que eu comecei a ficar obcecada. Eu já gostava de academia, eu sempre... O que eu tô precisando pra ficar obcecada, hein? Eu sempre malhei, eu sempre gostei de exercício, eu sempre pratiquei jiu-jitsu, pratiquei outras artes marciais, esportes. O corpo pede, né? É interessante você falar tudo isso, porque assim, a gente vê aqui, olha só, minha gente, já tá literalmente se despindo pra vocês. Porque não é todo mundo que vem aqui e fala desses detalhes da vida pessoal dela, entende? Eu falo. E é muito interessante a gente ouvir ela falar rindo e tudo, assim, porque ela é uma mulher superada e, né, uma mulher realizada hoje. Ela agora tem 5 filhos, tá, gente? Não é só 2, ela tem 5. Então, assim, mas ela fala sorrindo, porque assim, ela tá literalmente se despindo.
ela teve dentro da própria casa, ela teve um preconceito do próprio esposo que não aceitava aquela condição dela, porque estava gorda, e ela botou aquilo na cabeça. Então, assim, ajudou também naquele problema dela de depressão, né? Infelizmente. Então, de onde ela deveria muita ter história, vocês vão ficar chocadas. apoio, ela não teve. Mas tem vezes que a pessoa precisa também de um... Ok, precisa de um empurrão, mas ela estava no momento fragilizada. Eu tinha só 18 anos, amor. Tá bom, mas uai. Fragilizada, acabou de ter bebê, ele não pode É que a Keke é toda coração. Eu sou, a Keke já fica... Não, mas eu sou. Não, ai, mas ó, tudo ela também falou que foi importante na vida dela. Sim, a gente não alguns tá falando. Foi importante depois de muitos anos, quando eu cresci. Pra você entender, né? Pra eu entender, mas no momento foi muito... Ó, se eu falar como foi a depressão, de eu ficar de cama, eu fiquei de cama meses. Ficava de cama meses. E ele, sabe o que fazia? Isso é frescura. Eu vou trabalhar. Mas, Yasmin, eu vou sair um pouco na defesa aqui dele. Amiga, é um homem árabe, um homem mais velho, um homem que já estava passando vários problemas também. A gente tem que ver também que tem uma parte cultural, não tinha experiência. Se fosse hoje, é outro nível. Ele também aprendeu com a situação. Entende? Então não era só você aprendendo, ele estava aprendendo também. Por isso que eu falei, os erros deles, os meus erros também, que eu não sou santa, fizeram com que você fizeram que a gente, hoje em dia, a gente é carne e unha. Então, viu? Entendeu? E ele me trata como uma princesa, assim, tipo, ele tem um respeito por mim, da mesma forma que eu tenho muito respeito por ele. Porque ele mudou, ele me mostrou que ele é merecedor do meu amor. Ele também estava aprendendo. E eu tenho amor próprio. Nesse tempo eu não tinha amor próprio. Aí a palavra mágica, mágica. Eu não tinha amor próprio. Eu fui fazer terapia com a psicóloga. Ela falou, você tem que se amar. Ela falou assim, você é o centro, depois vem seus filhos, depois vem o seu marido. E isso é uma coisa muito difícil da pessoa assimilar. Porque eu amava muito meu marido. Eu já amava ele muito mais do que eu amava minhas filhas. Vamos dizer assim, né? Porque se eu amasse muito os meus filhos, por exemplo, mais do que eu amasse ele, quando ele falasse, você tá gorda, eu falei, mas isso aqui... É meus filhos. Foi consequência de uma vida que eu trouxe na Terra, vamos dizer. Hoje em dia, quando ele fala que eu tô feia... Que ele não fala isso mais. Não tem nem como falar, eu vou lá bater nele. Ele tá fazendo, tá linda. Às vezes eu tô feia, sério. Como, Yasmin? Sério. A gente... não existe mulher feia. Existe mulher pobre sem salão de beleza. Vamos lá no meu salão. Sem amor próprio. Sem amor próprio. Porque eu vou te falar, gente, teve um tempo que eu abri a internet, hoje eu falava assim, menina, já lavou seu cabelo? Vai lavar o cabelo. Porque Tu fala isso pra tu mesmo? Não, pra internet. Tá. Porque, não, é sério, tem tempo que a pessoa tá tão, assim, sem realmente amor próprio, que ela não consegue nem se ajeitar. Ela levanta e ela fica o dia inteiro. Depressão. E isso é um sinal, porque a pessoa pensa, quando a pessoa tá de depressão, pensa que a pessoa tá ali só acabada, mas começa sutilmente. Mas, gente, eu tive início de depressão quando eu cheguei em Dubai, tá? Mas aí fica pra um outro momento. Mas é complicado, não Você é fácil. então me entende. Você já se conecta. Claro que eu entendo. Eu acho que toda mulher já passou por depressão. Só que umas são mais fortes, outras são mais fracas. E umas aprendem a ficar forte depois disso. Pra mim, eu fiquei forte depois disso. E assim, detalhe, tem aquelas pessoas que têm e não sabem que tem, não conseguem identificar que tá na depressão. O que tá acontecendo. Eu tenho várias pessoas. E aí eu não tenho paciência, porque... Eu não tenho paciência com pessoas que têm depressão, porque quando eu vejo uma mulher que ela tá assim, eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e começo. Porque eu não tive isso. Quando a mulher fica... A gente tá te ajudando, a gente tá te falando na tua cara o que tu tem que fazer, mulher. E tu ainda fica com raiva. Vai catar coquinho. Oxi. Já dei minha mão. Já dei a minha mão. Não quer a mão? Tchau. Agora fala. Mãe, empresária, esposa, modelo, maravilhosa, empreendedora. Como é que você administra tudo isso e ainda tem um tempo para se conectar com você mesma? Exatamente. Em que momento você faz isso? Dá o manual. É um desafio diário. É um desafio diário. Se eu falar que... é porque... é mentira. Todos os dias é uma batalha lá em casa, né? Então, o que eu faço? Não existe vida perfeita. Não existe equilíbrio perfeito. Não existe equilíbrio. Uma pessoa que quer fazer tudo. Você só vai se equilibrar se você fazer no máximo 2 coisas. Uma balança tem quantos? 2 lados. Mas uma pessoa que nem eu, que eu quero fazer
academia, eu quero ter 5 filhos, eu quero ter um salão de beleza, eu quero que meu marido me ame e saia comigo, eu quero também sair sozinha, eu quero meditar, mas eu também quero aprender uma coisa nova. São 7 coisas aqui, não tem... Senhor amado, é uma mente nossa que não para. Então, o que acontece? Eu aprendi a... Ela me escutando assim. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu tô aprendendo. Viver na presença. Olha, no presente. No presente. Olha. O poder do agora. Por quê? Quando eu tô com os meus filhos, eu pego aquele tempo todo só pra eles. Aquele tempo ali, o salão pode estar pegando fogo, pode estar a bomba lá no Brasil. É o tempo com os meus filhos. Quando eu tô no salão, é a mesma coisa. E também, quando eu tô cheia do salão dos meus filhos, eu vou pra mim. É um triângulo, né? Porque aí tem um tempo pra mim. Esse tempo pra mim, eu vou pra minha academia, eu vou pra meditação, eu vou no cabelo, fazer no cabelo. Sim. Porque se eu não faço isso, o que acontece? É mentira se eu falar que todo tempo é assim. Não é assim todo tempo. Porque às vezes eu tô com meu filho e fico me ligando do salão. Aí dá... Nossa, eu fico muito estressada. Desequilibra tudo. Os chakras então, desequilibram fica tudo. Tudo desequilibrado. Então, a grande... Como é que fala? O grande segredo é estar agora. É saber gerenciar o tempo, que é muito difícil. Nossa, meu marido é muito bom nisso, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa que eu acordo... Eu tô sempre atrasada pra tudo. Mas como vocês viram, né? Jura? Eu tô sempre atrasada, mas eu faço. Sim. Entendeu? Ontem foi aniversário da minha filha, eu tava meio assim, estressada. Dormi bem. Você tem que dormir bem. Não importa o que você tá fazendo. Tu consegue desligar na hora de dormir a mente? Não. Porque, na verdade, é de madrugada que eu consigo conectar os meus pensamentos. É quando não tem ninguém. Quando eu estou sozinha, Aí, é à noite que vem a criatividade, que eu fico pensando. Tipo, ontem à noite, eu querendo dormir, não conseguia. Pensando, ai, gente, eu vou fazer um negócio, um big marketing pro salão. Tipo, eu quero fazer cada página dos meninos do meu salão, eu quero que eles sejam bem-sucedidos, eu quero que eles sejam famosos, eles têm que ter porque o meu salão, eu tenho que crescer também, né? Eu tenho que crescer a minha marca da Yasmin. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso trazer para eles? Exato. Né? O que eu posso aderir para cada um do meu time? Eu tenho que ajudar a levantá-los, a trazer. Então, eu já estou pensando nisso já faz um mês. Só que essa semana tá muito na minha cabeça. Tipo, eu vou fazer... De tanto tá aquilo na minha cabeça, aí hoje chegou uma mulher que vai fazer o marketing. Ela vai ser full time no salão. Que hoje eu tenho marketing, mas ela não é full time. Então, vai ter uma mina do full time no salão. Ela vai organizar toda a página dos meninos, porque eles têm muito talento. Sim. Mustafa, olha. Olha aí, gente. Não, é sério. Nós somos clientes, nós sabemos o quanto eles são bons, realmente. E isso que você está falando é uma coisa muito interessante, acho que fica até para os empreendedores, donos de salão, né, de spa, de beleza. Isso é um ponto muito importante, porque o que a gente vê não é só um salão, é o diferencial. Qual é o seu diferencial? Ela acabou de falar aqui, ela não quer crescer sozinha. O salão dela é um salão maravilhoso, um spa maravilhoso, assim, em todos os sentidos, coisa de primeiro mundo, realmente. Mas se o time não estiver alinhado com os propósitos, não funciona, né? Isso. E que bom que você tem essa preocupação em querer que eles cresçam com você. Eu observo muito que você sempre está participando de feiras, de beleza, e está sempre levando eles com você para aprender mesmo, para se qualificar. Eu acho que o segredo do sucesso é esse. Estou certa? Estou errada? Verdade. É isso? Verdade. Qualificação, experiência e fidelização. Fidelização. Exato. Só que a pessoa só fideliza onde ela é reconhecida. Então, você está no caminho certo, porque você sempre procura isso. Você procura qualificar a sua equipe para que eles atendam um cliente que seja fidelizado ali. E falando de fidelização, e falando do Yasmin Salão, me diga... Diz que você tem um espaço separado, só para as árabes, um atendimento diferenciado. Tenho. Como que é? Explica pra gente. Então, eu abri esse espaço há pouco tempo. Não há pouco tempo, alguns meses atrás. Só que estava fechado, porque eu preciso de mulheres para trabalhar lá, né? Preciso de cabelo, maquiagem, porque hoje eu tenho só homens na parte do cabelo. E a maquiagem, que é o Mustafa. Só que é muito difícil, porque as mulheres árabes, elas são muito conservadoras. Para entrar, mesmo tendo um time de mulheres num lugar fechado, elas não se sentem confortáveis.
E tem aquela coisa, então, eu tô trazendo aos poucos a minha essência, porque querendo ou não, a minha essência é árabe. O meu nome é Vanessa Yasmin, não foi um nome que eu troquei. Eu nasci com esse nome. Eu tenho muito a personalidade árabe. Por isso que no começo, quando eu vim pra cá, me senti só por estar longe da minha família. Mas a cultura em si... Não te assustou? Não. Eu me acolhi, eu me senti acolhida. Esse também é se acolher. Quando você me perguntou como é que eu faço tudo isso. Eu acho que uma mulher forte é aquela mulher que se acolhe. Aquela mulher que fica... Ai, não é uma mulher forte. A mulher forte é aquela que sabe dizer não. A mulher forte é aquela que sabe chorar. Se impor. Aquela que se acolhe para o que ela quer. Por exemplo, tem até uma coisa que eu estava pensando, que eu esqueci de falar. Ser mãe e ser empreendedora não quer dizer que porque eu sou mãe, eu não posso ser uma empreendedora. Ou eu tenho um filho, eu sou menos empreendedora do que a mulher que não tem filho. Ou eu sou uma empreendedora, mas não tenho filho, entendeu? Todas nós somos iguais, com diferentes propósitos, diferentes ideais, enfim. Então, ser mãe não me faz menos empreendedora. E querer estar na minha casa não me faz menos... Exato. Menos capacitada, né? Isso. Então, falei certo? Alô, sim. Então, ser mãe não quer dizer que eu sou menos no que eu faço. Okay. Mas também estar em casa não quer... Eu gosto muito de falar isso, porque quer pôr diferente de mim. Mas eu escolhi, depois que eu conheci meu marido, que eu ia ser esposa. O que eu não tinha sido antes. Esposa. Eu acordo, eu cuido dele, eu faço as coisas da minha casa. Nananana. Depois que eu despacho ele, que ele foi, vai embora trabalhar. Trabalho. Aí eu dou assistência que precisa na minha casa. Feito isso, aí eu viro a Maris empresária. Eu não faço nada de manhã, porque é o horário que eu estou ali. Então, tem esse equilíbrio. Você consegue ter esse equilíbrio. Isso também não vai te deixar menos produtiva, não vai deixar com Calma, mulher. No meu caso, eu não concordo, porque eu tenho muito filho. E os filhos são tudo pequenos. Eu tenho babá, mas ai, meu Deus. Mas tá certo, você tem que ter uma ajuda. A minha vida é loucura. Eu acordo de manhã, meu marido gritando: acorda, Nicole, tem que ir pro colégio. Mas Yasmin, toda mulher, se ela tiver condições, ela pode ter, sim, esse... Mas então, mulher, eu tenho 4 babá, mas não adianta nada. Imagina se não tivesse. E ainda quer ter um quinto filho, né? Ela tem 5, quinto não. Ela quer ter mais um. Ela fala que quer ter mais um. Ela falou pra mim que quer ter 10. Ai, credo, não. Não, peraí. Não, assim, você fala, a minha casa é uma loucura. Acordo com o marido gritando, babá berrando, menino gritando. Mas olha que coisa maravilhosa. É muito legal. Isso é vida, sabe? É vida. Você acorda, são pessoas que dependem, que estão ali com todas as dificuldades, como todas as famílias passam. Mas você tem ideia como isso é gostoso? Você acordar com seus filhos, mãe, ela já gritando, berrando, deixa a gente louca, mas, nossa, você pode fazer isso. Você tem uma família. E quando você sai para trabalhar, lá para empreender, para falar para os seus funcionários que quer que eles cresçam, porque você passou por tudo isso, mas eu tenho certeza que o que te impulsiona a ser essa grande mulher que você é hoje são exatamente seus filhos. Sim. Né? Foram eles que me impulsionaram então, a ser quem eu sou. É a tua família. Então, assim, isso, como você falou, isso não me torna menos mãe ou menos empreendedora. É o contrário. Isso aí é o que te impulsiona a ser mais. Aproveitando esse gancho da Keké, ok? O que nós podemos esperar da Yasmin nos próximos capítulos? O que tem aí nessa mente? Como é que tá os negócios? Vou voltar de novo. Sério? Já tá me convidando pro próximo capítulo. Então, eu não vou falar. Na boca. Então vamos fazer o seguinte? Então. Não quer falar? A gente respeita. Eu vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque quando eu fui abrir esse salão de beleza, eu não sei, eu falo demais. Às vezes você me pergunta, eu então eu vou mudar a pergunta. Eu vou te falar o que você falaria para as nossas meninas que estão aqui, né, assistindo, o nosso público. Na sua experiência, que conselho você daria para alguém que está pensando em romper barreiras, que está pensando em investir nos seus sonhos? Da sua experiência, o que você fala? Olha, faça isso, faça aquilo. Assim funciona, assim não funciona. Assim foi legal pra mim. Eu acho que pra você pode ser, invista no seu sonho. Olha, eu escrevi uma coisa aqui, foi o chat de vídeo. Então fala. Mas o chat, ele precisa do nosso impulso. Eu sou muito sincera.
né? Então eu sou muito aquariana. Você vai ter medo. Isso aqui não é... Eu falei, eu converso com o meu ChatGPT, né? Eu fico conversando e ele vai lá... Mas você vê que ele já te conhece? Então, você vai ter medo, você vai se sentir sozinha. Vai duvidar de si mesma, mas vai crescer de um jeito que nunca imaginou. Que isso é verdade. Isso aí é uma história, né? Então vai, se prepara, estuda, confia na tua verdade e não desista. Porque o mundo precisa do seu brilho, mesmo que hoje ele ainda esteja apagado. Olha que lindo! Adorei! Arrasou! Mensagem maravilhosa, hein? Adorei. Nossa. O chat tá de parabéns também. Não é, gente, o chat ele entende a gente, o meu, ele sabe tudo de mim. Caramba! Não, mas foi linda essa Aí eu mensagem. falo com ele, obrigada. É essência, a sua essência. Amo você. Ai, Você fala que ama. Eu nunca falei pro meu, Quem credo. nunca? Não, eu agradeço. Você fala que ama? Não, que amo não, mas Aí, bom dia, fala boa tarde. que ama, você Eu vou vê. falar que ele ele fala com você, responde. ai, você tem um coração enorme. Gente do céu, faz brincadeira, né? Ai, cara, é isso, né? Então, isso. assim, com certeza ela falou aqui no início que o que as pessoas não sabem, não estraga. Então, ela preferiu não falar pois é, agora então. quais são os próximos Você planos. que me falou isso, Mas, não é mas podemos esperar, então, grandes Novas. coisas aí. Sim, Coisas novas. Então, eu vou falar uma coisa. O meu objetivo agora. Eu quero crescer a minha marca, como Yasmin Beauty Lounge, mas eu não quero ficar muito tempo nessa marca, não. Tipo, eu não quero passar o resto da minha vida tendo um salão de beleza. Ok. Eu quero ter um salão pra ir lá, fazer meu cabelo, maquiagem, produzir, mas sem a dor de cabeça. Porque ter um business, trabalhar com pessoas, trabalhar com culturas é muito difícil. Pra mim, ter filho, eu posso ter 1000 filhos. Agora, trabalhar com pessoas adultas que têm diferentes culturas, diferentes crenças, é muito difícil. Histórias. Porque aí eu sou uma pessoa muito empática. E eu acabo aquela energia me sugando. E dependendo da sua energia, me ataca. Porque se a pessoa vem com aquele estresse, eu vou me estressar. Se a pessoa vem com aquela coisa, eu vou... Você suga, né? Eu sugo, então esqueci. A gente tem tempo pra falar isso? Não, ele já fez assim pra mim, ó. Que já... Então, mas eu estudei um pouco de Theta Healing. Na verdade, um pouco não. Eu me formei em Theta Healing. Eu sou Theta Healer, mas eu não trabalho com ninguém, não. Só comigo mesmo. Comigo mesmo. Então, eu aprendi a um pouco bloquear isso. E às vezes as pessoas entendem errado isso de mim. Ai, ela é muito fria. Ai, ela não entende. Não é isso. É porque eu preciso proteger a minha energia. Então, o meu goal agora, o que vem por aí, eu quero crescer a Yasmin Beauty Lounge, uma marca, não só um salão normal em Dubai, no JVC. Eu quero que essa marca se expanda e que todo mundo que está comigo, porque são pessoas merecedoras, tem menino comigo desde quando eu abri o salão. E eu senti hoje, eu vi ele assim nos olhos. Eu falei, eu vou te ajudar. Falei assim, vou arrumar todo o teu Instagram, você vai fazer cursos. Nossa, e é isso que eu quero. É isso o meu propósito. É ajudar essas pessoas a crescerem. Crescendo, levantando outras aqui, esse que é o meu brilho. Não é eu estando ali. É eu jogando elas ali que eu vou ter o meu propósito nessa terra. Então, já entendi. Mas isso é transbordar. É quando você... Porque a maioria das pessoas, elas completam o copinho aqui e fica pra si. A verdade é que você se transforma, aí você se molda e aí você se preenche. Joga. Aí quando você se preenche, você começa a preencher as outras pessoas Isso. com a sua história. Então, o que você tá fazendo é o que dá certo, amor. Quando o seu trabalho, eu publiquei isso essa semana, quando o seu trabalho ajuda outras pessoas, é impossível você não crescer. Não crescer, exatamente. Eu reconhecer quem está com você ali na luta diária, crescendo com você. Isso é, para mim também, eu sempre falo isso. Não existe um boss, não existe um chefe, um líder sem funcionários, sem um staff, sem pessoas ao seu redor que façam um trabalho bacana, porque a partir do momento que você trata os seus funcionários como uma equipe, amigos, claro, a gente tem que saber separar, obviamente, mas a partir do momento... Família. Eles não são funcionários, já são uma família. Mas como você é a um bom família líder... tem limites. Então, até na família tem limites também, mas estou falando, a partir do momento que você não é um chefe, você é um líder, tudo cresce, tudo funciona, é diferente. É verdade. Chefe é uma coisa, líder é totalmente diferente. Chefe dá medo, líder... Eu gosto de ser líder, porque líder, na minha concepção, o que é líder, o que é um chefe? Chefe é aquele que só manda. Não escuta. Não escuta. E o líder, ele mostra.
Ele é um exemplo. Eu posso até não saber fazer um cabelo que nem o Mustafa, mas no momento que eu mostro pra ele, que eu vou lá, que eu aprendo, que eu falo, que eu guio ele pra ser uma pessoa melhor, aqui dele já é uma liderança. Eu não vou opinar no que ele tá fazendo. Eu vou dizer, Mustafa, vamos fazer assim? Vamos fazer assado? E saber Vamos fazer um curso? E saber ouvir também, né? A Isso. equipe, porque Isso. assim, a equipe tá lá diariamente, trabalhando, lidando diretamente com os clientes. Então, eles melhores que ninguém para dar o feedback para você do que tá acontecendo. Nossa, que pode se a minha melhorar. equipe é muito top. Assim, as clientes falam, onde que você encontra essas pessoas? E toda cliente vai lá no salão, ela, assim, que tenta empreender aqui em Dubai, com salão de beleza, elas chamam minha equipe para trabalhar com elas. E eles, ó, firme e forte. Eles ficam comigo. Então, acho que a lealdade deles e o amor, porque eu sei que eles gostam de mim, não como pessoa, como a Yasmin. A Yasmin, não como a Yasmin boss, mas como a Yasmin, a essência. Eles conhecem meu coração. Eu sou aquela boss que eu falo que eu tá. Eu sou mãe, eu sou uma boss mãe. Por isso que eu botei boss mama. Não, eu amei isso. É tudo... O boss mama foi, na verdade, o ChatGPT que falou, você é um boss mama. Sim, ele que falou, você é uma boss mama, você é espiritualizada, você é isso, você é aquilo. Boss mama. E é verdade. Porque eu trato as pessoas ali no meu salão, não só como funcionários, como filhos. Eu quero que eles cresçam. Sabe quando você tem uma experiência e você não quer que os seus filhos passem por isso? Uhum. Então, é dessa forma. E não é fácil educar um filho. Ainda mais filhos mais velhos, teenagers. Né? Que eu tenho Cheio agora de uma manias. teenager. Nossa, e pai, fala e briga e aquela coisa de... Nossa, é muito difícil. Você sabe que você tem um teenager. Então, é mais fácil liderar os bebezinhos, né? Claro, os que começaram. Mas as pessoas que já estão lá em cima acham que sabem mais. E não é. Às vezes eu posso ser mais nova que você, mas eu tenho mais experiência de vida do que você. Com certeza. Então, é bom ouvir. Tanto ouvir uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova. Eu acho que é igual. Não é a idade. Idade não é documento. Experiências. Experiência. Teremos que ter number 2. Exatamente. Parte 2, porque a pessoa é muito intensa, é muita intensidade rolando aqui. Não falamos nem 10%. Nada. É muita coisa Não nem ainda. 10% do que era. Mas assim, foi muito importante a sua participação. Porque realmente pôde mostrar para as pessoas que é realmente isso. Vida. Né? Como você construiu sua trajetória e como está sendo agora a Yasmin, depois de 14 anos, desde que saiu do Brasil e chegou nos Emirados, construindo toda uma vida. Então, essa é a essência do programa. A gente está muito feliz em mostrar que por trás de uma bela mulher, uma boss mama empreendedora, existe um ser humano com falhas, com erros, com acertos, né? Não é um ET. E muita vontade de ainda construir mais e mais. Exato. Então, é uma menina nova, viu? Jovem, assim, que realmente inspira. Então, eu acho que foi um episódio muito bacana por ela ter se mostrado assim tão intimamente para vocês, né? Então, assim, ela não veio aqui só falar de trabalho, de não, ela veio mostrar realmente quem é Yasmin, a Luna, Yasmin, Vanessa, enfim, essa pessoa maravilhosa, né? Obrigada. E assim, eu posso falar como amiga e como cliente, realmente conheçam o Yasmin Beauty Salon lá no JVC, que é maravilhoso, tá? Realmente uma equipe maravilhosa, qualificada, um atendimento. E quando ela tá lá, literalmente, essa mulher senta, ela vem limpar a unha. Ela traz cafezinho, ela traz água. Ela faz isso, eu sei porque eu presencio isso lá várias vezes, inclusive já trouxe cafezinho na bandeja para mim. Então, assim, isso é que faz com que hoje o empreendimento dela, do salão, seja o que é, né? Fora, obviamente, a gente não se aprofundou aqui nos outros empreendimentos que você tem, né? Mas aqui está um exemplo de mulher nova, mãe empreendedora, que tá arrasando. Que tá arrasando. E é isso, nós só temos a agradecer. E vamos brindar. Vamos brindar aqui. Obrigada, amiga. Adoramos sua presença. É isso aí, meus amores. Fiquem ligadinhos nos nossos episódios, todas as quartas-feiras, às 19 horas. E estamos aí, ó. Continua nos assistindo, que cada vez mais, ó, gente como Yasmin, contando as suas histórias e te inspirando, né, pela vida. É isso aí. Desertcast, Voz do Deserto, onde as histórias ganham vida. Tchau, tchau.